A história de hoje é A Pequena Sereia, do livro Clássicos Favoritos de Todos os Tempos. Chegou o dia esperado por todo o reino do fundo do mar. A pequena sereia, a princesa Ariel, ia se apresentar pela primeira vez como cantora. Seu pai, o rei Tritão, estava muito orgulhoso. De acordo com o caranguejo Sebastião, Ariel possuía a mais bela voz em todo o mundo do fundo do mar. Sebastião era o diretor de música do palácio. Todos os convidados tinham chegado. Sebastião tinha afinado a orquestra. As irmãs mais velhas de Ariel começaram o concerto. Quando a gigante concha se abriu para apresentar a pequena sereia, Ariel não estava lá e não foi encontrada em lugar nenhum. Ariel! Esbravejava o rei Tritão. Meu concerto está arruinado, lamentava Sebastião. Como sempre, Ariel estava explorando com seu amigo linguado. Ariel estava fascinada com o mundo dos humanos. Ela adorava colecionar estranhos objetos que eles jogavam ou perdiam no mar. Hoje, Ariel e Linguado estavam explorando um navio naufragado e encontraram um garfo. Ela levou o garfo para Sabidão, a gaivota, a fim de saber o que era aquilo. Sabidão se considerava um especialista em humanos. Isto é uma bruguzumba, declarou ele. Os humanos usam essas coisinhas para pentearem seus cabelos. De repente, Ariel se lembrou do concerto. Oh, meu Deus! Ela gritou. E então nadou para casa o mais rápido que pôde. Ariel não sabia que Úrsula, a bruxa do mar, estava tomando conta de todos os seus passos. O rei Tritão havia expulsado Úrsula do palácio há muito tempo atrás e agora ela estava planejando uma revanche. Como Ariel havia temido, seu pai estava furioso porque ela tinha faltado ao concerto. Você nunca mais irá explorar as coisas dos humanos. Nunca mais, ele ordenou. Mas depois que Ariel foi embora, o rei Tritão sentiu remorso. Talvez o que ela precise é de alguém que tome conta dela. Ele suspirou para Sebastião. E logo, Sebastião tinha um novo trabalho: tomar conta de Ariel. Ele a seguiu até a gruta onde ela guardava seus tesouros. Se ao menos eu pudesse fazer parte do mundo dos humanos, a sereia disse para Linguado. Momentos mais tarde, Ariel percebeu uma sombra escura acima de onde estava. O navio! Ela gritou enquanto nadava para a superfície. Não, Ariel! Chamou Sebastião. Mas Ariel não olhou para trás.
Ariel já tinha visto muitos navios antes, mas esta era a primeira vez que chegou bem de perto para ver os humanos no convés. Eles estavam tendo uma festa de aniversário para alguém chamado Príncipe Eric. Quando escureceu, os marinheiros iluminaram o céu com fogos de artifício. Ninguém a viu, com exceção de um cachorro chamado Max. Príncipe Eric recebeu uma estátua de si mesmo como presente de seu amigo Sir Grimsby. Isto é realmente especial, falou ele agradecendo, mas no fundo um pouco acanhado por causa da enorme estátua. Depois chegou a hora dos humanos dançarem. Até Max se divertiu. Os humanos estavam se divertindo tanto e Ariel estava tão absorvida com o espetáculo que ninguém se deu conta das nuvens escuras se aproximando. Num instante, um grande temporal desabou. Ondas enormes ameaçavam destruir o navio. Enquanto os raios iluminavam o céu, Ariel pôde ver os marinheiros baixarem o barco salva-vidas e pularem para dentro dele. Eric percebeu que estava faltando Max e voltou para procurá-lo. Então, no momento em que ele colocou Max a salvo no barco, aconteceu uma explosão. Eric foi atirado no mar revolto. Ariel se arremessou nas ondas em direção ao ponto onde viu o príncipe cair. Onde estava ele? Ela mergulhou embaixo d'água e o viu afundando rápido. Ariel conseguiu puxar o príncipe para a tona, segurou sua cabeça fora d'água e nadou com ele até alcançar terra firme. Na manhã seguinte, Sabidão viu Ariel na praia com Eric desmaiado. Ele não tem pulso, avisou, escutando o pé de Eric. Não, olhe, ele está respirando, disse Ariel. Oh, ele é tão lindo! Nesse momento, ela percebeu que o amava. Ariel começou a cantar e as pálpebras de Eric se entreabriram. De repente, Ariel ouviu os latidos de Max. Ela sabia que os amigos do príncipe Eric deviam estar à procura dele. Ariel voltou rápido para o mar e se escondeu atrás de uma pedra, pois assim poderia olhar a praia. Como esperava, um pouco depois, lá estava Max, cheirando seu dono. Ele veio acompanhado por Sir Grimsby, que levou o príncipe para casa. Tudo que Eric podia se lembrar mais tarde era que alguém tinha estado com ele. Não tinha ideia de como ela era, mas o som de sua voz ficou gravado em seus ouvidos. Quando Ariel voltou para casa, ficou maravilhada em encontrar a estátua do príncipe Eric em sua gruta. De alguma maneira, Linguado tinha encontrado um meio de salvá-la.
Oh, muito obrigada! Eu realmente o amo, suspirou Ariel. Mas quando o rei Tritão soube que Ariel tinha ido à superfície e conhecido um humano, ele foi direto para sua gruta. Você me desobedeceu, ele falava furioso. Eu não tenho escolha senão puni-la. Ele levantou seu tridente e destruiu os amados tesouros de Ariel, incluindo a estátua que ele fez em pedaços. De seu palácio, Úrsula olhava a destruição com prazer e entusiasmo. Acho que o momento chegou, disse para seus criados Juca e Pedro, duas escorregadias enguias. Ariel estava soluçando sobre a estátua quebrada, quando Juca e Pedro, seguindo as instruções de Úrsula, se aproximaram dela sutilmente. Nós sabemos de alguém que poderá ajudá-la, Juca insinuou. Ariel estava desesperada e decidiu acompanhar os dois, a horrível toca da bruxa do mar. Úrsula derreteu-se em gentilezas. A solução para o seu problema é simples, minha querida. Ela ronronou. Você precisa se tornar uma humana. Mas como? Perguntou Ariel. Só precisa assinar esse contrato, disse Úrsula. Aqui diz que eu concordo em transformá-la em humana por 3 dias. No entanto, em troca, Ariel deveria entregar sua linda voz à bruxa do mar. E ainda havia uma pequena cláusula. Se depois de 3 dias o príncipe não a beijar, você será minha, disse Úrsula. Sebastião, que tinha seguido Ariel ao encontro, gritava: Não, Ariel, não assine! Não dê ouvidos a ela! Eu preciso, respondeu Ariel. Eu amo Eric. É a única solução. Menina esperta, Úrsula falou. Ariel assinou o contrato e Úrsula fez sua mágica. Logo depois, Ariel estava fora d'água, na praia, e Sabidão estava olhando fixamente para o milagre de suas novas pernas. O que está acontecendo? Sabidão perguntou. Tem alguma coisa diferente em você. Ariel não é mais uma sereia, Sebastião explicou. O príncipe Eric estava procurando pela moça da voz inesquecível. Quando encontrou Ariel, esperava que fosse ela. Mas ela não podia falar, muito menos cantar. Então, ele decidiu que Ariel não era a sua salvadora. De qualquer maneira, aquela bonita moça precisava de ajuda. Eric a convidou para ser sua hóspede. No castelo, Ariel ganhou roupas finas para usar e era tratada como uma hóspede de honra. E logo, como ela tinha esperado, o príncipe parecia estar se apaixonando por ela. Na segunda noite de Ariel, como humana, Eric a levou para um passeio de barco à luz do luar. Ele estava quase beijando-a quando Juca e Pedro
viraram o barco e arruinaram o momento do romance. Eles chegaram perto. Úrsula exclamou enquanto olhava a cena em sua bola de cristal. Ela decidiu que era a hora de tomar uma ação mais drástica. Então, ela se transformou numa linda moça chamada Vanessa e usou a voz de Ariel num medalhão pendurado em seu pescoço. Aí, ela foi para perto dos muros do castelo e deixou que a voz de Ariel realizasse a mágica. Quando Eric ouviu aquela voz, pensou que Vanessa era a moça que tinha salvo sua vida. Eric decidiu se casar com Vanessa no dia seguinte. O casamento seria realizado no mar, em seu navio. Vanessa estava sozinha em sua cabine antes da cerimônia, enfeitando-se, em frente ao espelho, quando aconteceu do sabidão olhar pela escotilha. Qual foi sua surpresa quando viu o reflexo de Vanessa no espelho e entendeu que, na verdade, ela era a bruxa do mar. Logo, eu terei aquela pequena sereia e seu belo príncipe, e todo o oceano será meu. Ele ouviu Úrsula exultar, cheia de maldade. Eu tenho que contar para Ariel. Sabidão decidiu. Sabidão encontrou Ariel e Sebastião na praia e lhes contou as horríveis notícias. Então, enquanto Ariel corria para o navio, Sabidão organizava uma armada de pássaros e animais marinhos. O exército de Sabidão atacou Vanessa no momento em que ela pisou no convés do navio para a cerimônia do casamento. O medalhão em seu pescoço quebrou e a voz de Ariel se libertou, voltando para sua legítima dona, no exato instante em que Ariel subia a bordo. Oh, Eric! Ariel falou, quando finalmente recuperou sua voz. Era você esse tempo todo? Eric exclamou. Mas era tarde demais. Agora você me pertence, gritou a bruxa do mar para Ariel, enquanto ela se voltava à sua monstruosa forma. O sol se escondeu atrás do horizonte. Os 3 dias da pequena sereia haviam se passado. Os convidados para o casamento ficaram chocados ao ver Ariel se tornar uma sereia outra vez. Nesse instante, ela e Úrsula desapareceram sob as ondas. De volta ao mar, Úrsula mostrou para Tritão sua filha prisioneira e o contrato assinado por ela. Entretanto, eu libertarei Ariel se você trocar de lugar com ela, propôs a bruxa. O rei Tritão amava tanto sua pequena filha que aceitou a troca. Finalmente, Úrsula exclamou: eu sou a única soberana de todo o oceano. Então ela pegou o tridente de Tritão e usou sua mágica para transformá-lo numa criatura patética do mar.
e o transformou em seu prisioneiro para sempre. Enquanto isso, o príncipe Eric tinha ido procurar Ariel. Eu a perdi uma vez, mas não vou perdê-la novamente, jurou ele. Então, seu arpão atravessou a água, indo na direção da bruxa do mar. Logo que Úrsula avistou o príncipe, ela apontou o tridente para ele. Mas Ariel conseguiu fazer com que Úrsula perdesse o equilíbrio. Assim, ao invés de atingirem Eric, os raios mortais atingiram as malignas enguias da bruxa do mar. Úrsula estava tão enfurecida que foi crescendo de ódio. Ela cresceu tanto que emergiu do oceano gargalhando. Seus idiotas, vocês irão sentir agora o poder da bruxa do mar. Relâmpagos faiscavam. Ondas enormes varriam o oceano, trazendo à tona velhos navios naufragados, que estavam no fundo do mar. Eric conseguiu subir num dos navios destroçados. Ele navegou em direção à bruxa, desafiando o mar bravio, e a apunhalou com a parte mais afiada da proa. Com um grito horripilante, Úrsula se desintegrou em uma mancha de espuma negra. Com a destruição de Úrsula, Tritão recuperou seu poder como rei do mar. Dessa vez, ele foi procurar por sua filha amada. Ele a encontrou em sua pedra favorita, olhando saudosamente para Eric, que havia sido levado a salvo para a praia. Então, o rei Tritão premiou Ariel com seu desejo mais querido. Ele a transformou em humana para sempre, pois assim ela poderia se casar com o príncipe Eric. O casamento foi realizado a bordo do navio de Eric, com todo o povo do mar assistindo de lá. Embora o rei Tritão estivesse triste por saber que sua pequena sereia nunca mais viveria com ele no fundo do mar, seu coração estava leve, sabendo que ela seria feliz para sempre, ao lado do homem de seus sonhos.